Bom dia, minhas amadas, paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos finalizando, o nosso livro de Provérbios. Hoje eu vou ler o capítulo 30 do livro de Provérbios e só tem amanhã, para nós encerrarmos essa leitura poderosa e muito gratificante, para nosso entendimento. Diz assim o livro de Provérbios, a partir do versículo 1, capítulo 30, versículo 1, fala assim: Os ditados de Agur, filho de Jaque, contêm esta mensagem: Estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens, eu não tenho discernimento. Não aprendi a sabedoria humana e nem tenho conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Diga-me, se é que sabe. Toda palavra de Deus é prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele. Não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede-nos antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome do Senhor, o nome do meu Deus. Aí ele fala lá no verso 10: Não fale mal do servo a seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você sofrerá as consequências. Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Considere-se puros, mas não imundos e nunca foram lavados. Consideram-se, essas pessoas. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Os seus dentes são como espadas e suas presas como facas. Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. A sanguessuga tem 2 bocas que dizem mais e mais. Há 3 coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, 4 que nunca dizem que é o suficiente. Aí ele vai e relata: a sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo abrasador. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que eu não entendo. Como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como a embarcação navega no mar, e como o homem ama uma mulher. A mulher adúltera devora o homem, pois limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4 que ela nem pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja o marido e a serva que toma o lugar de sua senhora. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E as lagartixas, que embora
sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios do rei. Há 3 seres vivos que caminham com passo elegante, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente. O leão, rei dos animais, que não abre caminho para ninguém. O galo, que anda de peito estufado. O bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou mal, tape a sua boca em sinal de vergonha. Como bater o leite produz manteiga e um soco no nariz o faz sangrar, provocar a ira, resulta em brigas. E até aqui, 33, né, verso 33. Esse capítulo, ele é uma estrutura bem diferente do que a gente já tem visto, né? Desde lá do começo de Provérbios, ele tem uma estrutura diferente. Primeiro, quem escreveu esse Provérbios de número 30 foi Agur, filho de Jaque, né? Não se tem nenhum relato assim de quem seriam seus pais, sua descendência, mas Agur era um árabe, né? Um homem temente a Deus e, acima de tudo, um homem observador, né? Em todos esses conhecimentos aqui que ele fala, né? Lá no verso 2 ele fala assim: eu sou mais tolo dos homens, eu não tenho discernimento. Ele se considerou o mais tolo dos homens, ele diz que ele não tem conhecimento algum, né? E você vê a profundidade de coisas que ele fala aqui nesse capítulo 30. Ele pega um grupo, né? 5 grupos de 4 coisas, né, para poder dar umas características distintas e até mostrar para nós, para cada um de nós, a sabedoria dentre coisas tão simples. O que eu tenho te dizer nessa manhã, né, que você vai ver esse vídeo nessa manhã, é que Deus ele fala. Deus ele fala através das coisas simples. Deus ele sempre está falando conosco. Embora nós muitas das vezes tampamos os nossos olhos, não escutamos aquilo que Deus quer para a nossa vida ou queremos ouvir só aquilo que nos satisfaz. Não, Deus em todas as coisas, Ele continua falando conosco. Né? Aí ele fala aqui que lá no verso 5, toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca a sua proteção. E nós vemos aqui porque que uma armadura ela tem um escudo. A armadura tem um escudo para nos proteger. E esse escudo, quando é colocado, nos dá a possibilidade de avançar. Né? Quando nós estamos colocando o nosso escudo à nossa frente, nós temos a capacidade de ir avante, de avançar mediante as lutas, não de ficar parado, não de estagnar, mas avançar mediante as lutas e as dificuldades que a gente tem vivido. Deus, Ele quer nos revestir com esse escudo, e o escudo é a sua palavra, sabe? Não tem a palavra mais verdadeira que seja a palavra do Senhor. Por isso que Deus ele fala, e ele ainda diz aqui no verso 6, não acrescente nada à palavra dele. Né? Se o fizer, repreenderá. Ou seja, a gente não precisa acrescentar nada daquilo que Deus ele não fala. Quando nós dizemos algo para alguém ou para alguma pessoa que Deus não falou aquilo, nós estamos acarretando para a nossa vida maldição, ser mentiroso. E Deus não quer isso para nós, que a nossa boca possa falar exatamente aquilo que Deus quer que a gente venha falar. Agur fez exatamente isso. E ele reuniu esses 5 grupos de 4 coisas, né? As primeiras que ele reuniu aqui foram aquelas demandas que as pessoas nunca estão satisfeitas. Nunca estão satisfeitas. E aí, essas demandas dizem o quê? São 4. A primeira é o inferno. O inferno nunca está satisfeito. A outra é uma mulher que não tem filhos, né? Que ela quer desesperadamente ter um filho. A outra é a terra seca, porque aqui é outra tradução, né? A terra seca que precisa de chuva. O fogo de um incêndio. Essas 4 coisas,
né, estão naquele grupo de coisas que não se satisfazem, ou seja, sempre estão querendo mais, sempre estão querendo mais e mais e mais para os seus deleites. Ele fez outro grupo também de 4 coisas, 4 mistérios que está além da sua compreensão. O primeiro foi o caminho do abutre no céu. O outro, o caminho da serpente sobre a rocha. O outro, o caminho do navio em alto mar, né? E o quarto, o caminho do homem com sua mulher amada. Então, 4 coisas que estão além da nossa compreensão. E esse homem, né, Agur, que aqui no começo do capítulo se considerou como um homem que não tem discernimento, não tem sabedoria, ele pega algo tão simples, coisas simples para nos mostrar o que é um abutre quando ele está voando no céu, a caminho, né? Ele está ali sem direção, ele está voando e ele só consegue parar quando ele consegue ver realmente o objetivo, aquilo que ele quer traçar, né? O caminho da serpente sobre a rocha. A rocha é algo duro, forte, né? E a serpente faz muitas das vezes seu ninho ali dentro da rocha, dentro de algo que é forte, que é fortalecido. O caminho do navio no alto mar. Hoje nós temos a bússola, né? Antes se localizavam através do sol, através dos astros, né? Mas hoje a gente tem até uma tecnologia que é a bússola. E a outra que foge da compreensão dele é o homem nos braços de uma mulher que ama. Ou seja, ele é exatamente aquilo que a mulher dita que ele seja, né? E quando eu vejo isso aqui, eu vejo assim todo o ensinamento que Deus nos colocou aqui através desse provérbio de sermos mulheres sábias, né? De termos a capacidade de mudar a nossa casa, sabe? A mulher sábia, ela tanto ajuda o seu marido, como também com as próprias mãos ela destrói o seu lar. Aí vem lá no outro grupo de 4 abalos que o mundo sofre. O primeiro, o escravo que se torna rei. O segundo, o insensato que se satisfaz só com a sua comida, né? O terceiro, a mulher de mau gênio que consegue se casar. Quarto, a serva que torna-se no lugar da sua senhora. Ou seja, são todas coisas desastrosas, né? Porque o que vale um insensato, né? Um insensato ali, um escravo se torna rei. Para a gente se tornar rei, nós passamos por etapas na nossa vida. Não é chegou hoje, vamos dar aqui um exemplo, eu cheguei hoje na igreja, me converti hoje, eu já quero ir lá na frente pregar como um pastor. Não é assim. Deus nos mostra que tudo na nossa vida tem um processo. E quando acontece esse processo, quando se alcança um objetivo antes de um processo, as coisas não conseguem andar, elas não conseguem ter o direcionamento certo de Deus. Aí ele fala do outro grupo de 4 coisas, os seres da terra que são pequenos, mas que são sábios. As formigas, nem se fala, né? As formigas são trabalhadoras. Formigas são aquele animal a qual carrega, às vezes, o triplo do seu peso, né? Ela consegue armazenar comida por muito tempo, né? Sem ter aquela preocupação de que ela vai faltar algo. Não, porque ela é trabalhadora, ela trabalha, ela sabe exatamente o que fazer, né? Os coelhos, né? Os coelhos que eles fazem toca nas rochas, nos altos, né? São criaturas pequenas, mas que têm um poder extraordinário de fazer suas tocas em lugares inusitados. São as pessoas improváveis. São aquelas pessoas que são improváveis aos nossos olhos, até aos nossos próprios olhos, né? Os gafanhotos, aqui eu vejo os gafanhotos no céu, que eles não precisam de uma pessoa que direcione, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Eles sabem exatamente para onde ir,
né? Eles se juntam em unidade, em união, sem precisar que um empurre o outro, ou seja, é algo tão natural, né? E eles todos vão no mesmo objetivo, sabe? Na mesma linha de raciocínio. A lagartixa, né? A lagartixa é um animal pequeno, onde a gente até pode pegar com a mão, né? Quem não tem medo, eu já não pegaria, né? Então, a lagartixa, você pode até pegar na mão, mas você tem lagartixa onde você for, nos palácios, aonde quer que esteja, está lá as lagartixas, né? Elas estão em lugares inusitados. Aí ele fala que 4 seres que andam com elegância. Aí ele coloca o leão que é o rei da selva, né? Que o leão que ninguém consegue estar acima dele, né? Na selva, ele é o rei ali. O galo porque o galo, geralmente estão todos os galos, eu nunca vi um galo andar de cabeça baixa, um galo é sempre imponente, coloca o peito para fora, ele é elegante no seu andar. O bode também, né? Tem aquela elegância, aquela postura, e o rei na frente do seu exército. E que me instigou muito, sabe, a respeito desse Provérbios capítulo 30, foi Agur ainda se considerar um cara tolo. Eu fico imaginando, imagine se ele fosse sábio, né? Imagine se ele fosse sábio. Porque tudo que ele falou aqui é de uma sabedoria profunda, de uma sabedoria tremenda. Se você tiver a oportunidade de meditar nessa palavra, sabe? Porque uma coisa Deus fala aqui ao meu coração e a outra Deus pode falar ao seu coração quando você medita, quando você pede a Deus o direcionamento, né? E lá no finalzinho ele fala assim, lá no 32, se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou mal, tape a sua boca em sinal de vergonha, né? Como bater o leite produz manteiga e um soco no nariz o faz sangrar, provocar ira resulta em brigas. No que nós, o capítulo anterior, a nossa pastora falou muito de pacificadores. Sim, que nós sejamos pacificadores onde quer que formos, que nós sejamos sábios, né? Que nós não venhamos a ser tolos, orgulhosos, tramar o mal. Se for para ser assim, que nós venhamos tampar a nossa boca, para que a nossa boca só consiga falar aquilo que Deus quer que nós falamos. Eu me despeço aqui e agradeço a Deus por esses momentos preciosos que nós passamos aqui, né? Distribuindo aqui ensinamentos, distribuindo, sabe, sabedoria, uma mulher mais sábia do que a outra aqui falando aos nossos corações e como eu aprendi, como fui edificada através desse estudo. E eu te peço que você continue, sabe? Você não pare, não pare. A palavra de Deus, ela é rica, ela se renova todos os dias e que todos os dias ela possa se renovar na sua vida. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela tua palavra revelada aqui nessa tarde, nessa manhã. Obrigada pelo teu agir, obrigada pela vida de cada mulher, Deus, que se dispôs a estar aqui, Senhor, ouvindo, edificando, Deus, sabe, se alimentando do maná dos céus, porque a tua palavra é o maná dos céus. Que Deus abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor seja com elas, Deus, em todos os momentos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigada. Fica na paz de Cristo. Amém.